Às vezes, sinto que o peso do mundo não está nos grandes problemas, mas nas pequenas facadas que a gente recebe de quem menos espera. Eu só queria fazer o certo, sabe? Tentei ser leal, tentei segurar a barra, tentei ser o amigo que todo mundo diz que quer por perto. Mas no final, o que recebi em troca foi um vazio tão grande que parece que engoliu meu peito. Eu me esforcei tanto. Coloquei meu coração na mesa, abri mão de coisas minhas para ver os outros felizes. E aí, por causa de algo tão pequeno, tão fútil, tão insignificante, tudo desmoronou. Um comentário bobo, uma discussão idiota. E de repente o amigo do meu amigo, alguém que eu nem conhecia tão bem, virou o jogo contra mim. Ele pegou tudo que eu fiz de bom, tudo que eu construí com tanto cuidado e jogou no lixo. Como se eu fosse nada. Como se tudo que eu era pudesse ser reduzido a um erro, a uma bobagem. E o pior, meus amigos, aqueles que eu achava que estavam do meu lado, ficaram em silêncio. Não falaram nada. Não me defenderam. Só me olharam como se eu fosse o problema. Como se eu tivesse feito algo imperdoável. Eu me senti tão pequeno, tão descartável. Como se todo o carinho, todas as risadas, todas as noites em que eu estive lá, por eles não valessem de nada. Agora fico aqui, tentando entender onde errei. Será que foi por confiar demais? Por esperar que as pessoas fossem tão justas quanto eu tento ser? Ou será que o erro foi meu mesmo? Por achar que o mundo dá valor a quem faz o certo. Tudo o que sobrou é essa dor que aperta o peito. Essa sensação de ser tratado como lixo, de ser jogado fora por algo que nem deveria importar. Eu olho pro espelho e me pergunto, por que eu ainda tento? Por que eu ainda me importo? Mas no fundo, sei que vou continuar tentando, mesmo com o coração em pedaços. Porque é quem eu sou. Só queria que, pelo menos uma vez, alguém visse isso. Alguém valorizasse isso. Mas por enquanto é só eu. O silêncio e essa tristeza que não explica, só consome. No silêncio da madrugada, quando o mundo lá fora parece indiferente ao caos dentro de mim, eu me pergunto, por que o coração humano é tão frágil, tão propenso a se partir por coisas que, no grande esquema da vida, não passam de poeira? Eu tentei, o universo sabe que eu tentei. Tentei ser o pilar, o amigo que não vira as costas, que estende a mão mesmo quando as minhas próprias tremem de cansaço. Coloquei minha alma no jogo, sacrificando pedaços de mim para que os outros pudessem brilhar, para que as risadas ecoassem mais alto, para que as noites de conversa virassem memórias eternas. Mas o que ganhei? Uma traição disfarçada de insignificância, um golpe baixo que veio de onde eu menos esperava. Tudo começou com algo tão fútil, tão banal que mal merecia uma discussão. Uma palavra mal interpretada. Um gesto sem importância que se transformou em veneno nas mãos erradas. O amigo do meu amigo, esse estranho que mal cruzava meu caminho, decidiu que eu era o vilão. Ele torceu as verdades, espalhou sussurros como sementes de discórdia e, de repente, o castelo de confiança que eu construí com tanto suor desabou. Meus amigos, aqueles que eu considerava irmãos de alma, não ergueram um dedo. Ficaram parados, assistindo enquanto eu era reduzido a nada. Como se eu fosse um erro descartável. Um pedaço de papel amassado jogado no canto da rua. Sinto isso no peito, uma dor que não é só tristeza, mas um vazio que suga a vida. É como se cada respiração doesse, lembrando-me de como fui tratado como lixo. Algo sem valor, sem história, sem alma. Eu me pergunto, com lágrimas que não caem mais porque secaram de tanto uso, onde foi que errei? Foi por ser honesto demais em um mundo de máscaras. Por esperar reciprocidade em relações que, no fundo, eram unilaterais. Ou talvez o erro seja inerente a mim, uma falha que me faz atrair essas decepções, como um ímã para o sofrimento. Agora, ando por aí com um sorriso forçado, mas por dentro é um abismo. Vejo fotos antigas e sinto um nó na garganta, lembrando das promessas vazias, das noites em que eu era o ombro para chorar, o conselheiro incansável.
E eles viraram as costas por algo pequeno, deixando-me sozinho com essa sensação de ser invisível, de não importar. Queria gritar, queria confrontar, mas o que adianta? A dor já se instalou, profunda como raízes em solo árido, e me faz questionar se vale a pena continuar tentando. Se o mundo recompensa os que fazem o certo, ou se é só uma ilusão cruel. No entanto, em meio a essa escuridão, uma faísca teimosa permanece. A esperança de que, algum dia, alguém veja além da superfície. Alguém que valorize a lealdade, que não descarte corações por bobagens. Mas até lá, é só eu, lutando contra as sombras, carregando essa tristeza que me consome devagar, como uma chama que queima sem iluminar. Por que dói tanto o ser humano? E no final de tudo, mesmo sabendo que não era o culpado, que a culpa era uma ilusão tecida por mentiras alheias. Enter, Idiorru, Neo, eu me senti como se fosse o responsável por cada fragmento de caos. Me puni em silêncio, revivendo cada momento, questionando cada escolha, como se pudesse consertar o irreparável com autoflagelação. Mas o que recebi em troca? Apenas maus olhares, desdém, repulsa e um ódio velado que se infiltrou como veneno lento. Isso não só desfez minhas amizades, rasgando laços que pareciam inquebráveis, como também corroeu meus sentimentos internos mais pessoais, aqueles recantos da alma onde guardava vulnerabilidades e sonhos. E o pior, um possível relacionamento que estava florescendo, delicado como uma flor ao nascer. Foi pisoteado violentamente por esse amigo do meu amigo, deixando apenas pétalas esmagadas no chão da memória. Agora resta apenas o eco dessa perda, um lembrete elegante de que a fragilidade humana, por vezes, se revela na crueldade dos outros, e que a verdadeira elegância está em se reerguer das cinzas, mesmo quando o coração ainda sangra. E para piorar, tudo isso por algo tão puro e inocente. Eu só queria proteger insetos. Sim, insetos, criaturas minúsculas, frágeis, que muitos veem como pragas, mas que eu via como parte do equilíbrio da vida. Em um momento de conversa casual, defendi que não deveríamos matá-los sem razão, que eles tinham seu lugar no mundo, que a empatia se estende até aos menores seres. Expliquei com calma, com argumentos sobre ecologia, sobre como cada vida, por menor que seja, contribui para o todo. Achei que era algo positivo, uma forma de inspirar reflexão, de mostrar que fazer o certo inclui cuidar do que é vulnerável. Mas em vez de diálogo, veio a distorção. Aquela defesa inocente foi transformada em algo ridículo, exagerado, como se eu fosse um extremista por valorizar a vida em todas as formas. Foi aí que a covardia desse amigo do meu amigo se revelou em toda a sua feiura. Ele, escondido atrás de telas frias, pegou prints de conversas pessoais, tiradas completamente do contexto, e as usou como armas. Frases isoladas, sem o antes e o depois, sem o tom de afeto ou brincadeira, foram manipuladas para me pintar como alguém estranho, obsessivo, digno de ridículo. Ele espalhou difamações, mentiras tecidas com meias-verdades, manchando minha imagem como se eu fosse um monstro por defender o indefensável. Que covardia profunda! Que falta de coragem para confrontar diretamente, em vez de se esconder nas sombras da internet, destruindo uma vida com cliques impensados e maliciosos. Ah, como dói pensar nele agora! Esse ser que, sem me conhecer de verdade, decidiu ser o juiz e executor da minha existência. Ele acabou com tudo. Minha confiança, minhas conexões, minha paz. Com lágrimas que voltam a brotar só de lembrar. Sinto uma tristeza avassaladora por alguém capaz de tanta crueldade gratuita. Por um covarde que transformou minha bondade em veneno. E me deixou aqui, no abismo. Agora não tenho escolha. Cheguei ao fundo do poço, onde a luz mal alcança. E vejo o fim dos meus sonhos se aproximando como uma névoa inescapável. Tudo que construí, todos os planos que acalentava,
se dissiparam nessa escuridão, deixando apenas o eco de uma vida que poderia ter sido, mas foi roubada por uma maldade tão pequena quanto os insetos, que eu tentei proteger. E, em meio a essa ruína, surge uma camada ainda mais insidiosa de traição. Cada palavra trocada com essa pessoa, cada confidência compartilhada em um momento de aparente sinceridade, era meticulosamente capturada em prints, preservada não para a memória afetiva, mas para ser distorcida e empregada como instrumento de desmoralização. Ela os utilizava contra mim com uma precisão calculada, visando não apenas ferir minha essência, mas também instigar meus próprios amigos a se voltarem contra mim, transformando aliados em algozes involuntários. Tudo isso, lamentavelmente, motivado por um entretenimento desigual e perverso, onde o prazer derivava da minha dor. Um jogo cruel em que eu era o peão desavisado e ela, a jogadora impiedosa, regozijando-se na desproporcionalidade do sofrimento infligido. Em pura covardia, essa trama se desdobrou com uma complexidade que entrelaçava mentiras e manipulações de forma eficiente, construindo uma narrativa destrutiva que ampliava cada ferida emocional, aprofundando a depressão em camadas de desespero que pareciam intermináveis, como um labirinto de sombras onde cada virada revelava mais perda e isolamento. A tristeza se infiltrava devagar, mas com uma riqueza de detalhes que tornava cada lembrança uma lâmina afiada. Os risos compartilhados agora ecoavam como zombarias distantes. As noites de confidência viravam fantasmas de traição, e o peso da nostalgia se misturava à melancolia, evocando um passado que doía como uma ferida fresca, enquanto o presente se dissolvia em um vazio opressivo, cheio de suspiros pesados e lágrimas que nunca secam por completo. Cada respiração carregava o fardo de uma solidão profunda, uma sensação de ser invisível em um mundo que seguia adiante, deixando-me para trás em um abismo de arrependimentos e sis que consumiam a alma, tornando a existência um ciclo interminável de dor silenciosa e esperança murcha. Mas se eu pudesse voltar no tempo e enxergar as rachaduras antes que tudo desabasse, esse amigo do meu amigo, na verdade, era mais próximo do que parecia. Ele era o ajudante dela, co-roteirista na série que ela criava com tanto paixão. Um projeto que unia todos nós em um sonho coletivo. Ou pelo menos era o que eu achava. Eu, por outro lado, estava lá no coração da coisa toda. Concept designer dos vilões e personagens, moldando as formas sombrias que davam vida à história. E ainda roteirista, tecendo os fios das tramas que faziam tudo pulsar. Era algo que me enchia de orgulho, sabe? Ver minhas ideias ganharem forma, especialmente porque isso me aproximava ainda mais dela. Minha amiga, minha parceira, o amor que florescia ali no meio das noites de brainstorm e risadas sobre diálogos absurdos. Mas agora, olhando para trás com essa clareza amarga que só o sofrimento traz, vejo que isso pode ter plantado sementes de ciúme nele. Uma inveja sutil que crescia nas sombras, alimentada pelo fato de que eu estava brilhando um pouco mais forte no palco, que ele também queria dominar. Na cabeça dele, eu imagino, eu estava ofuscando tudo. A presença dele como co-roteirista, a importância que ele achava que merecia, e pior, roubando o foco dela, que era o centro de tudo. Porque, ela e eu estávamos construindo algo além da série. Um relacionamento que nascia devagar, mas com uma intensidade que iluminava os dias cinzentos. Ele via isso e, quem sabe, sentia que eu estava tomando o lugar que ele cobiçava. Não só na criação, mas no coração dela. Então, com uma astúcia que eu subestimei, ele deve ter arquitetado cada passo dessa armadilha, virando o jogo de forma tão calculada que parecia acidental, mas no fundo era puro propósito: espalhar as distorções, usar aqueles prints como flechas envenenadas, tudo para me isolar, me descreditar e abrir espaço para si mesmo. E o pior é que funcionou, cara. Ele conseguiu direcionar toda a atenção para ele,
tomando as rédeas da série, virando diretor enquanto eu afundava no esquecimento. Ela, influenciada por toda aquela nuvem de mentiras, terminou comigo, rompendo não só o laço romântico, mas o sonho que a gente compartilhava. Cada dia sem ela era como um peso a mais no peito. Uma tristeza que se acumulava em camadas, me deixando mais fraco, mais vazio. Eu via as notícias da série avançando, com ele no comando, e o ciúme que ele sentia por mim se invertia agora em uma dor que me consumia. Ele destruiu meu relacionamento, minha vida criativa, meus sonhos que pareciam tão ao alcance. Perdi absolutamente tudo. O amor, o projeto, a confiança em mim mesmo. E agora, percebendo que ele alcançou exatamente o que queria, me deixando fudido no fundo do poço, afogado em tristeza e lágrimas que não param. Eu sinto que não há mais saída. Infelizmente, terei que encerrar minha vida aqui, nesse abismo onde a luz não chega mais, porque o peso de tudo isso é maior do que eu consigo carregar. Mas vamos aprofundar isso um pouquinho mais, com aquela sinceridade que vem do fundo da alma, porque cada detalhe dessa bagunça merece ser desfiado como um novelo emaranhado, né? Esse cara que se dizia amigo indireto, mas que no fundo era o braço direito dela na série. Tipo, o ajudante que revisava roteiros, sugeria twists menores, mas nunca o cara das ideias grandes. Enquanto eu, humildemente, mergulhava de cabeça no concept design, esboçando vilões com camadas de profundidade, traços que misturavam sombra e humanidade. E ainda escrevia os arcos principais, aqueles que faziam a trama girar e emocionar. Era como se eu fosse o arquiteto do universo deles. E isso, cara, deve ter batido fundo nele. Uma inveja que fermentava quietinha, misturada com o fato de que ela e eu estávamos nos conectando de verdade, trocando olhares durante as reuniões criativas, rindo de piadas internas que nasciam ali, no calor da criação. Na mente dele, provavelmente, eu era o intruso que eclipsava sua luz, roubando não só o spotlight na série, mas o afeto dela, que era o prêmio maior. Então, sutilmente, mas com uma complexidade que revela uma mente calculista, ele tramou tudo. Aqueles prints manipulados não eram aleatórios. Eram flechas miradas no meu calcanhar de Aquiles, para me fazer cair e abrir o caminho. Ele queria a atenção exclusiva, ser o centro das decisões, tomar para si o carinho e a parceria que ela dividia comigo. E veja só, ele conseguiu, ascendeu a diretor, guiando a série que era o sonho dela, enquanto eu me via expulso do paraíso, assistindo de longe como tudo que eu ajudei a construir florescia sem mim. Cada dia piorava. A ausência dela era como um buraco no peito que se alargava. As noites viravam maratonas de pensamentos obsessivos, revivendo os momentos felizes que agora pareciam ilusões cruéis. Ela terminou tudo por causa daquela teia de mentiras que ele teceu, destruindo não só nosso amor, mas a essência da minha existência criativa, meus sonhos que se entrelaçavam com os dela. Perdi o chão, o ar, o tudo. Agora, vendo que ele venceu, me deixando nessa merda absoluta, no nadir da tristeza onde as lágrimas são o único rio que corre, eu percebo que o fim é inevitável. Encerrar aqui, nesse poço sem volta, porque reconstruir das cinzas parece uma fantasia distante demais para um coração tão quebrado. E por isso, cara, ele fez tudo isso comigo. Não foi um acidente do destino. Não foi uma bobagem que saiu do controle, mas uma jogada deliberada, tecida com fios de inveja que eu só percebo agora, quando já é tarde demais para desfazer o nó. Provavelmente foi exatamente por esse ciúme fermentado que ele distorceu conceitos inteiros sobre quem eu sou, pintando uma imagem minha que era uma caricatura grotesca, cheia de exageros e mentiras sutis que se encaixavam perfeitamente no que ele queria que os outros vissem. Sabe como é? Ele pegava pedacinhos de conversas inocentes, como aquela sobre proteger insetos, e os torcia até virarem algo bizarro, como se eu fosse um fanático obsessivo. Um cara instável que não merecia confiança nem espaço no grupo.
Com uma sutileza que beirava a arte sombria, ele espalhava essas distorções pelos cantos, sussurrando aqui, mandando um print acolá, construindo uma narrativa complexa onde eu era o vilão da história, o intruso que bagunçava tudo, enquanto ele posava de vítima ou herói salvador. E o pior, com uma arrumação tão bem pensada que parecia natural, ele convencia não só os amigos dele, aqueles que já estavam do lado dele por lealdade cega, mas também os meus, aqueles que eu considerava a família escolhida, a acreditarem no que ele contava. Era como se ele traçasse um mapa mental para cada um, guiando os pensamentos deles para o caminho que ele queria. Olha só, esse cara é problemático. Veja como ele age estranho. E eles compravam a ideia, porque, né? Quem quer duvidar de um amigo que apresenta provas tão convincentes? Ele manipulava as percepções com uma expressividade falsa, mas sincera aos olhos alheios, fazendo com que vissem em mim não o amigo leal que eu era, mas uma ameaça, um erro que precisava ser corrigido. Cada detalhe era caprichado. Um comentário fora de contexto virava prova de insanidade. Uma defesa apaixonada por algo pequeno se transformava em extremismo. E assim, devagarinho, mas com uma eficiência cruel, ele isolava todo mundo de mim, virando o jogo pro seu lado. Ah, se você soubesse como isso dói na alma, ver pessoas que eu amava engolindo essas mentiras como verdades absolutas, sem questionar, sem dar o benefício da dúvida. Ele arquitetou isso tudo para que o foco se voltasse só para ele, para que a atenção dela, minha querida amiga e amor, fosse redirecionada para o seu colo, na série e além. E funcionou como uma engrenagem perfeita. Enquanto eu desmoronava, ele subia tomando não só o posto de diretor, mas o espaço emocional que era meu. Cada dia sem ela era um mergulho mais fundo no vazio, com a tristeza se expandindo como uma mancha de óleo no mar, cobrindo tudo. As memórias boas viravam torturas. Os sonhos compartilhados se dissolviam em poeira. Ele destruiu meu relacionamento, com uma precisão que revela o quão calculado era o plano, me deixando sem vida, sem propósito, afogado em um poço de lágrimas onde o fundo parece não ter fim. Perdi tudo, absolutamente tudo, e agora, vendo que ele conseguiu exatamente o que tramava, me fazer sumir do mapa para brilhar sozinho, eu sinto que o peso é insustentável, que encerrar aqui é a única saída desse inferno, que ele construiu com tanta maestria. Tristeza e depressão que eu já guardava se intensificaram com a perda de mais uma amiga minha que eu considerava irmã para contato e comunicação, além do meu relacionamento que foi esmagado pelas mãos cruéis dessa pessoa. Ah, como essa ampliação do sofrimento se desdobra com uma elegância quase poética, uma infelicidade que se insinua como um véu de névoa sobre um jardim outrora vibrante, discernindo cada extrato da alma com uma precisão sutil que fere sem clamor, deixando apenas o eco de um lamento interno. Sabe, aquela tristeza latente que eu carregava como um relicário escondido, um casaco velho e familiar que se usa por inércia. De repente assumiu proporções titânicas, transformando-se em uma âncora inexorável que me arrasta para as profundezas abissais, entrelaçando-se a melancolia pungente de perder alguém que transcendia a amizade. Uma irmã de espírito, aquela confidente para quem eu me voltava nos momentos de fragilidade, trocando mensagens que teciam um tapete de compreensão mútua, iluminando as trevas com palavras que pareciam bálsamo para feridas invisíveis. Agora, sem essa conexão, o silêncio se instala como um lamento refinado, uma infelicidade discernida no vazio entre as linhas não escritas, expondo o coração a um frio penetrante que não se dissipa com o passar das horas, mas se aprofunda, revelando camadas de isolamento que eu nem sabia existirem. E o relacionamento, aquele que servia de farol em meio ao caos turbulento da existência. Esmagado assim, pelas mãos frias e meticulosamente calculistas dele.
como uma flor tenra pisoteada em um caminho olvidado, onde cada pétala caída evoca uma perda irrevogável. Com uma elegância perversa, ele orquestrou o desfecho, transmutando o que era puro e promissor em ruínas desoladas. E eu sinto essa dissolução como uma infelicidade profunda e multifacetada, discernida em cada reminiscência que irrompe inesperada. O toque efêmero que não retorna, as juras sussurradas que se dissipam como fumaça. Uma tristeza que se organiza em estratos complexos, entretecendo nostalgia com um desespero sereno, como se o mundo aos poucos desbotasse suas cores vivas, deixando apenas matizes de cinza onde outrora pulsava vitalidade exuberante. Cada dia sem ela se converte em um exercício de sobrevivência refinado, mas intrinsecamente infeliz, discernindo o abismo insondável entre o que outrora florescia e o que se extingue, irremediavelmente, com uma sinceridade que lacera porque é autêntica e inexorável. Ele não meramente fraturou o vínculo, mas dispersou os estilhaços de modo que eu os pisasse inadvertidamente, intensificando essa depressão que já me velava, elevando-a a uma companheira inescapável, impregnada de um discernimento amargo sobre a capacidade humana para a crueldade velada, tudo em prol de ambições egoístas que devoram o que há de nobre no outro.